tem como. Todas as seleções favoritas têm jogadores que tiram um coelho da cartola, menos o Brasil. Pois é. Aqui, o Brahim Dias, o cara achou um passe aqui do meio de campo, cara. Mas você vê, foi um passe parecido, tudo bem que esse foi um passe enfiado no meio, foi um passe pra finalização. Ele foi um passe que antecedia a assistência. O Matheus Cunha deu uma bola boa, mas eu acho o Brahim Dias melhor que o Matheus Cunha. Mais jogador que o Matheus Cunha. Agora, o Brasil, cara, o Brasil não pode deixar um time como o Marrocos, não existe isso, cara. Durante toda a história da seleção brasileira, nenhuma seleção encurralou o Brasil. As seleções iam jogar contra o Brasil e tinham medo. Do outro lado tinha Ronaldo, Roberto Carlos, Romário, Cafu, Tafarel, Aldair. Todo mundo era pica. Rivaldo, Kaká, Ronaldinho, nego já chegava com medo. Aí quando olha aqui, quem são esses caras? Tudo genérico, filho. Tudo genérico. Para de implicar com a grande Igor Thiago. O Brasil precisa de um 9 pique Morientes pra balangar. Porra. Pique Morientes mesmo. Morientes ia dar uma cabeçada tão forte naquela bola que ia furar a rede. Cara, aquela bola... Olha, não, vamos ver o lance. Cadê o lance? Cara, não. Eu faria esse gol. Eu faria esse gol. Cara, não tem explicação isso aqui. Ele correu certo. Olha isso. Não, cara. Caraca, aqui era só você acertar a bola, cara. Aqui parece que é longe, mas é o quê? 2 metros do goleiro, cara. Aqui é 2 metros do goleiro, cara. Ainda saiu rindo. Cara, como é que pode, cara? Ué, caralho, tá rodando? Tá tendo jogo já? Sério, cara? Não era 10 horas? Por que vocês não me falaram, cara? Vamos ver esse Haiti aí. Oi, eu sou o Sobrevivente e nesse vídeo nós vamos conversar sobre cursos superiores. Nós vamos fazer essa tier list aqui, separando quais cursos superiores, quais faculdades vão fazer você ficar rico, vão te fazer ganhar melhor que a maioria dos brasileiros, vão te fazer ganhar um salário mínimo e olhe lá, ou aqueles cursos que você vai fazer e você pode morrer pobre simplesmente por conta do mercado e por a profissão não pagar tão bem assim. Caso você não saiba o que é uma tier list, é basicamente isso daqui. A gente vai elencar, por exemplo, medicina em dá pra ficar rico, ou em vai ganhar melhor que a maioria, enfim, nós vamos separar cada um desses cursos aqui do lado, nessas categorias aqui, pra gente conversar a respeito deles. Mas essa tier list aqui é diferente, ela tem regras, certo? Primeiro de tudo, esse talvez seja o vídeo mais completo sobre cursos superiores que você vai encontrar no YouTube, sobre cursos pra fazer na faculdade que vão te garantir uma boa renda ou não vão te garantir uma boa renda, a gente vai discutir isso aqui. Se você assistiu o nosso vídeo de cursos técnicos, a ideia é bem parecida. Segunda coisa, nesse vídeo eu vou mostrar médias salariais. Você vai ver muitas médias salariais, por exemplo, profissão X, de R$4.000 a R$6.500, por exemplo. Mas não se engane com essas médias salariais. Cada região tem um salário diferente que pode variar muito e a concorrência também pode variar muito, ou seja, vamos dizer que a gente vai comentar a profissão de advogado, por exemplo. Pode ser que algumas regiões paguem muito bem e outras muito mal devido ao número da concorrência de advogados naquela região. Então leva isso em consideração. Na dúvida, encara sempre o salário real como menor que a média. Embora isso seja lógico, porque a média é a média e não o salário de fato, é interessante pensar que sempre superestimam um ganho dessas profissões, então pensa um pouquinho mais baixo. Terceiro ponto, essa tier list é feita da minha opinião, logicamente, e eu não sou o dono da verdade, eu não sou o dono da razão, então se você não concordou com algo que eu disse, comenta e me corrige. Eu não vou ficar magoado com isso, nem nada do tipo, e isso vai ajudar a deixar o conteúdo mais completo. Por último, comenta um oi sobrevivente para me ajudar com o engajamento desse conteúdo, e se você comentar um oi sobrevivente, eu vou curtir o seu comentário em até 24
24 horas, você pode fazer o teste. Vamos lá. O primeiro curso que a gente vai discutir aqui é medicina. E as informações de medicina sempre surpreendem. A gente vê aqui que a média salarial é entre 12 mil e 25 mil reais ou mais por mês. Médicos generalistas, ou seja, médicos que não cumpriram a especialização, a residência, normalmente tem um salário médio de 15 mil reais a 18 mil, enquanto especialistas, aí a galera ganha muito mais, principalmente a galera que tem clínica própria, o pessoal que acaba também empreendendo na carreira. A gente vê também que a maior necessidade dos médicos está no norte, nordeste e cidades do interior, onde tendem a pagar um pouco mais ou a bater impostos como o programa Mais Médicos, porém as condições de trabalho não são tão boas. E eu sei que esse valor aqui surpreende, né, de 15 mil reais, 18 mil reais. Eu tenho um amigo que é médico e a média do que ele ganha é realmente isso. Ele tem uma vida extremamente confortável, ele está fazendo residência para psiquiatria, mas o salário dele como clínico geral é isso aqui. Ele trabalha pra caramba, são muitos plantões, são atendimento acho que em UBS, mas mesmo assim compensa financeiramente. Ele que é solteiro, não tem filhos, não tem namorada, é uma vida bem confortável. Claramente medicina dá pra ficar rico, vem pra essa categoria aqui. Porém, vamos ser justos, normalmente quem faz medicina já é rico ou já tem uma boa condição de vida. Isso porque o curso superior em medicina é muito caro, demora muito tempo, e mesmo que a pessoa passe numa federal, por exemplo, em que o curso é gratuito, ela tem que ter uma boa rede de apoio financeiro para poder se manter no curso. Então já é um curso bem elitista, eu coloquei dá para ficar rico, mas é um curso que normalmente quem faz já é rico, ou classe média alta. Então é algo difícil para quem é pobre alcançar, não é impossível, mas é difícil. O próximo curso é enfermagem. Enfermagem é a galera que pode trabalhar em hospitais, UBS, clínicas, atendimento domiciliar. A média salarial costuma ficar entre 3.500 e 5.500 por mês. Agora tem um piso, certo, oficialmente para enfermagem. E assim como a gente vai ver em outras profissões da saúde, as regiões que mais precisam de enfermeiros são norte, nordeste e cidades do interior. Aqui enfermagem eu colocaria que vai ganhar melhor que a maioria. Dependendo dos plantões, da quantidade de concurso público, o enfermeiro consegue ganhar muito bem, porém as condições de trabalho não são as melhores. Muita coisa dentro de um hospital recai sobre o enfermeiro. Eu acredito que boa parte do serviço realmente e da responsabilidade está sobre ele. Se tem muito a crença, eu não sei se eu estou certo disso, que médicos são muito endeusados, a gente pode dizer assim, mas o trabalho real mesmo, quem está no campo de batalha, é o enfermeiro, claro, não reduzindo a profissão médica, mas mostrando o quanto muitas vezes eles são desvalorizados. A próxima é a odontologia. Odontologia, a média de salário costuma ficar entre 5 mil e 10 mil por mês. Claro que isso depende da região. E como todos os outros cursos de saúde, as regiões que mais precisam de dentistas são o norte, o nordeste e áreas rurais. Principalmente áreas rurais, em que eu imagino que o salário pode ser relativamente melhor, mas as condições piores. Odontologia não tem segredo, está na mesma categoria de enfermagem, vai ganhar melhor que a maioria. O próximo curso de saúde que a gente vai falar aqui, relaxa que vão ter de outras áreas também, mas é fisioterapia. Média salarial de 3.000 a 5.500 por mês. Aqui eu já vejo os poucos fisioterapeutas que eu conheço. Eles têm uma vida não tão boa financeiramente falando, mas conseguem se manter. E o mais interessante é que o Brasil inteiro precisa de fisioterapeutas, principalmente na reabilitação de idosos, de pessoas que sofreram um acidente. Principalmente, eu tenho um colega meu que brinca dizendo que o que mantém a fisioterapia viva são os motoqueiros, né? Do tanto que eles, enfim, quebram os ossos e aí precisam de uma reabilitação e de cuidados mais precisos quanto a isso. Só que a falta de profissionais, logicamente, é maior no interior. Normalmente, as regiões menos desenvolvidas precisam do profissional e aí tem que ir até a capital ou em cidades maiores para poder ter atendimento. Então, fisioterapeutas em cidades menores é a mesma questão aqui da enfermagem e odontologia. Talvez, dependendo da cidade, se pague melhor para a pessoa ir até lá, mas as condições de trabalho não são tão boas. Eu colocaria aqui vai ganhar melhor que a maioria, só que talvez não tão bem quanto enfermeiros e dentistas. O próximo curso é psicologia e talvez a gente entre aqui num confronto pela primeira vez nessa tier list. Por quê? Porque na minha cabeça, psicólogo ganha muito dinheiro. Aqui diz que a média salarial é entre 3.000 e 5.500 reais da área da educação e... Cara, pedagogia é um curso que tem muitos formados, pelo menos na região onde eu moro. O salário é muito baixo. Tem profissões comuns, sem curso superior, que acabam ganhando mais do que pedagogas aqui. E é claro que concurso público paga melhor, mas se você for trabalhar em colégio privado, em escola privada, cara, eu talvez até colocaria aqui vai morrer pobre. Acho que por respeito eu coloco o salário mínimo e olha lá. O próximo curso é agronomia. E esse aqui é um curso que dizem que a média salarial fica entre 5.500 e 10 mil reais por mês.
E o ponto é, a agronomia só vai pagar bem se você está numa área de alta demanda e você se especializou nisso ou fez um concurso para isso. A maior demanda está no Centro-Oeste, no Sul e na região de Matopiba, onde o agronegócio tem forte presença lá. Então, logicamente, eles vão precisar de agrônomos ou engenheiros agrônomos lá. Eu colocaria aqui que vai ganhar melhor que a maioria. O próximo é medicina veterinária. E se você pensa em trabalhar com cachorrinho ou com gatinho, talvez você não ganhe tanto dinheiro assim. Normalmente, essa média salarial tem mais a ver com a galera que trabalha em regiões agropecuárias, né? Com a medicina veterinária sendo de cavalos, vacas, bois, enfim. Principalmente no Centro-Oeste e no Sul. Embora você que goste de gatinhos e cachorrinhos consiga ganhar bem, dependendo da sua veia empreendedora, tem a questão dos custos também de trabalho, porque não é barato manter uma clínica, os insumos são muito elevados e não é uma demanda que você consegue ir atrás das pessoas, né? As pessoas que vão até você. Então envolve um certo empreendedorismo, envolve você saber divulgar os seus serviços na sua clínica também. Eu não lembro de ter visto concurso para médico veterinário, embora deva existir, mas de forma geral eu diria que é uma profissão mais difícil de ganhar dinheiro. Então não chega a ser salário mínimo e olhe lá, mas também dentro de chegar para alguém na rua assim conversar e falar, opa, você faz o quê? Ah, eu sou arquiteto. Para mim é um tipo de profissão que parece que só existe no papel, mas dificilmente você, sei lá, talvez tenha poucos formados, eu não sei. Minha visão de mundo não é a realidade do universo, mas é muito difícil encontrar arquiteto. Aqui diz que a média salarial costuma ficar entre 5 mil e 10 mil reais por mês. Eu imagino que arquitetos ganhem bem, justamente porque tudo que envolve obras costuma ter um valor elevado, costuma ter muita responsabilidade também na hora de calcular tudo, na hora de criar projetos. Mas a impressão que eu tenho, mais uma vez, a impressão que eu tenho não é a realidade do mundo, mas a impressão que eu tenho é que o mercado não é tão aquecido assim, que tem muitos arquitetos ganhando muita grana e a maioria dos arquitetos ganhando bem pouco ou tentando entrar nesse mercado. Quem for da arquitetura e quiser dar uma visão geral de como é o mercado, seria interessante aí nos comentários. Eu colocaria quem vai ganhar melhor que a maioria. Em economia, a média salarial é entre 5 mil e 10 mil reais por mês, com a média aproximada de 6 mil a 8 mil, principalmente por conta do mercado financeiro e de consultoria. Acredito que essa parte de consultoria acaba pagando bem melhor, principalmente em empresas e setores financeiros. A maior demanda está nesses centros, como São Paulo e Rio de Janeiro, e em órgãos públicos no DF, e em regiões ligadas ao agronegócio no Centro-Oeste e no Sul. Economia é mais um desses cursos de vai ganhar melhor que a maioria. E detalhe, você que tá vendo esse vídeo e pensa assim, pô, nossa, então se eu fizesse esse curso aqui eu vou ganhar melhor que a maioria? Aí que tá a pegadinha. Depende muito, porque alguns exigem muito uma veia empreendedora da sua parte, e uma vez que você vai fazer esse curso, talvez no momento que você se forme, o mercado esteja bem diferente. Então leve essa tier list aqui não como uma profecia, mas como uma análise desses cursos. O próximo é biomedicina. A média salarial fica entre 3.500 e 5.500, a maior demanda está em laboratórios e hospitais da capital, e os meus amigos que fizeram biomedicina hoje não trabalham com biomedicina. Eu não sei se isso tem a ver com a região que eu moro ou se o mercado de biomedicina não é tão bom quanto acham. Eu colocaria quem vai ganhar melhor que a maioria, mas imagino que conseguir emprego nessa área seja difícil, ou pelo menos na minha região. Embora eu acho que ela é bem reconhecida por precisar de biomédicos. O próximo item é serviço social. A galera que trabalha em CRAS, CREAS, hospitais, escolas, empresas, a média salarial é entre 3 mil e 5 mil por mês, e a demanda existe principalmente em áreas mais vulneráveis como Norte, Nordeste e periferias urbanas. Aqui eu acho que as condições de trabalho devem ser terríveis, e pelo que eu conheço eu colocaria aqui em salário mínimo, e olhe lá, não pelo salário mínimo em si, mas eu acredito que é um risco muito elevado de vida para um salário muito baixo para isso. Você acaba assumindo muita responsabilidade e o serviço acaba não compensando. O próximo é jornalismo. Eu já vou adiantar aqui que vai morrer pobre. Tenho um contato com colegas jornalistas e eles falam que o mercado é terrível se você não for um influencer, alguém realmente conhecido ou alguém que é da família de alguma empresa vinculada ao jornalismo, algo do tipo. Você não ganha grana. Basicamente, você é um ser humano jogado no mercado e você tem que se virar, tentar ter muito networking, e eu não lembro de ter visto concurso para jornalista. Deve existir, mas eu nunca vi. O salário é entre 3 mil e 6 mil reais e as principais oportunidades estão em São Paulo, Rio de Janeiro, onde ficam principalmente as grandes redações, mas também tem demanda em comunicação digital e assessoria em centros econômicos de todo o país. O que eu vejo é que a profissão de jornalismo é muito útil para você se lançar em outras profissões ou para você empreender na internet. Por exemplo, se eu tivesse feito um curso de jornalismo para apresentar os conteúdos aqui do canal, provavelmente eu me portaria muito melhor, provavelmente o conteúdo seria melhor, mas para focar exclusivamente em jornalismo para ganhar dinheiro, eu acho muito difícil. O próximo curso é Educação Física, e aqui vai mais um para a lista de vai morrer pobre.
Normalmente, a galera de educação física vai trabalhar em academia, tem quem foca em concurso público, aí vai ser o profissional que trabalha nas escolas, na área da saúde mesmo, com idosos e tal, e aí talvez consiga ganhar um pouco mais, mas se for trabalhar na vida privada, academias pagam muito mal, talvez se trabalhar com muitos clientes de personal, a pessoa consiga uma boa grana, mas mesmo assim é o mesmo lance de outras profissões, de ter que empreender para conseguir dinheiro, e nem todo mundo sabe realmente empreender, nem todo mundo tem essa vocação. O próximo curso é publicidade e propaganda, mais uma vez aqui, vai morrer pobre, é mais um tipo de profissão que, acho que profissões da área da comunicação acabam sendo isso, uma profissão que você precisa de muitos contatos, que você precisa ter proximidade com pessoas influentes. Publicidade e propaganda talvez pague até melhor do que jornalismo, a média salarial diz aqui de 3 mil a 8 mil reais, você tem agências que pagam bem, dependendo do nível de conhecimento que você tem, da sua experiência. A maior demanda está em São Paulo e Rio de Janeiro, mas tem boas oportunidades em capitais e cidades com comércio mais elevado. Em cidades pequenas, publicidade e propaganda é basicamente um curso inútil, pelo menos pela experiência que eu tive. E é mais um daqueles cursos como jornalismo que te ajudam a conseguir dinheiro de forma indireta ao curso, em que você aprende a criar conteúdos, aprende a se portar melhor. É um curso que acaba te ajudando em outras profissões, mas trabalhar exclusivamente com isso não geraria tanto dinheiro assim. Não, na minha experiência, pelo menos. O próximo é Relações Internacionais. Eu não conheço ninguém formado em Relações Internacionais. Aqui diz que a média salarial costuma ficar entre 5 mil e 10 mil reais por mês. A maior demanda está em Brasília, né, por conta do Itamaraty, e em São Paulo por conta das empresas multinacionais. Eu vou confiar na média salarial aqui, mas eu confesso que eu não faço a mínima ideia de como é que tá o mercado de relações internacionais. Eu vou colocar em vai ganhar melhor que a maioria. Justamente pela média salarial ser elevada, mas o meu desconhecimento na profissão pode estar me traindo aqui um pouco. O próximo é logística, diz que paga de 3.500 a 6.500 por mês. Eu acredito que isso aqui é só em cargos em grandes empresas ou em coordenações mais exigentes, e a demanda existe praticamente em todo o Brasil. Logística talvez, dependendo da sua região, fique entre salário mínimo e vai ganhar melhor que a maioria. Só que o interessante é que vai ganhar melhor que a maioria não é vai ganhar muito melhor, é só vai ganhar melhor. Então vou colocar nessa categoria aqui. E o último é análise e desenvolvimento de sistemas, é bem parecido com ciência da computação, no quesito de te lançar como programador no mercado, que diz que o salário vai ficar entre 4.500 e 9.000 reais, e a maior demanda está no Sudeste, no Sul, e em polos como Recife, mas mais uma vez tem a vantagem de trabalhar como home office para empresas gringas. Isso vai te exigir inglês também, mas eu colocaria aqui que dá para ficar rico. E essa foi a nossa tier list. A gente vê que dá para ficar rico em medicina, direito, ciência da computação, análise e desenvolvimento de sistemas, e tudo isso daqui, exceto a medicina, é um grande depende, beleza? Porque vai exigir que você trabalhe na gringa, ou seja, você vai precisar saber inglês, vai precisar ter um bom currículo, ter bons projetos. Em direito você vai precisar estudar muito para concurso público. Então não fez esses cursos aqui, ganhou rios de dinheiro. Com exceção de medicina, né, que embora os médicos estejam ganhando bem menos do que há muitos anos atrás, ainda ganham muita grana. E vai ganhar melhor que a maioria. Logística, relações internacionais, biomedicina, arquitetura, farmácia, nutrição, economia, agronomia, contabilidade, enfermagem, odontologia, fisioterapia, psicologia, administração, engenharia civil e medicina veterinária. Sendo que alguns cursos eu fico com o pé atrás aqui, cara. Principalmente logística, nutrição, administração, medicina veterinária e engenharia civil. Esses aqui me deixam com o pé atrás, mas não chega a ser um salário mínimo, olhe lá. Já em salário mínimo, olhe lá, serviço social e pedagogia, e vai morrer pobre, educação física, publicidade e propaganda e jornalismo. Bom, essa foi a minha tier list final aqui. Eu quero saber a sua opinião. O que você achou? O que você discorda de mim? O que você concorda comigo? Você que trabalha nessas áreas, me diz aí nos comentários como é que tá o mercado. Me ajuda a tornar esse conteúdo muito melhor para quem tá assistindo também. Seria impossível trazer esse vídeo até você sem a ajuda do pessoal que paga o meu salário. Eu quero agradecer ao Guilherme, ao Arquivo Malcolm, ao Iandro Borges, ao Demis, ao Guilherme Ustek, ao Ghost Inet, ao Capivarilson Motorista, aos Guerreiros Z, ao M. Samuel, ao... Perder tanto tempo nos acontecimentos por serem muitas coisas para adaptar, muitos álbuns, muitas músicas para revisitar. Tanto que o filme foi dividido e vai ter uma segunda parte. Eu não sabia dessa informação quando eu assisti e fui pego de surpresa no final. Que vai dar continuidade na vida do Michael a partir dessa fase que se inicia ali entre o lançamento do álbum Bad. E aí quando vai vir as polêmicas envolvendo o vitiligo, as acusações dele querendo trocar de pele e todas as mentiras envolvendo seu nome, vai também ter as primeiras acusações de abuso, que algumas pessoas me
perguntaram, né? Ah, o filme passou pano, o filme expôs as verdades sobre o Michael. E, gente, eu acho que o filme nem chegou no momento que precisasse passar ou não pano pra isso, né? Não chegou nesse momento ainda, nessas polêmicas envolvendo o Michael. Então, isso é algo que não tem como saber se eles vão fazer. Até o momento em que o filme foi bem fiel, não teve necessidade de passar pano ou não sobre a sua vida. Toda a polêmica vai ficar pro próximo filme, que inclusive eu quero trazer um vídeo aqui no canal comentando sobre todas elas, sobre exatamente o que deve acontecer nesse próximo filme, nessa segunda parte. Michael é um filme que acerta na emoção e no espetáculo, mas falha justamente em aprofundar o que mais define o artista, a sua dor. Mas apesar disso, a direção é muito boa. Apresenta muita coisa em tela, mantém ali uma narrativa interessante, mesclando entre a vida pessoal do Michael e a profissional, ainda com a sua família, seus animais e lidando com seu pai, e entre as músicas, seja no processo de construção, inspiração, os espetáculos, até a realização das cenas. É tecnicamente bem feito e feito com carinho, visualmente bem bonito e carregado de sentimento, expressão e muito detalhe, seja nos cenários, figurinos, na reconstrução dos clipes, indo nos mesmos locais que os clipes originais foram gravados, coreografias, tudo muito insano. É uma representação muito boa do original, principalmente quando estamos acompanhando ali a fase do Jackson 5, tudo esteticamente muito lindo. Se você já é fã do Michael Jackson, provavelmente vai se emocionar, mas se você procura um retrato... Willow, ao Grow Puga, ao Alguém, ao Cauê, ao Guilherme Rodrigues, ao Daniel Roberto, ao Riquelme Klein, ao Senhor Mistério, ao Jason Torran, ao Barchi, ao Pedro Henrique Marques de Oliveira, ao Danilo FS, ao Antônio Lúcio, ao Willow S, ao Ecstasy, ao Dr. Redbear, ao Jonathan, ao Caio Duque, ao Luke Furix, ao Ismael Neves, ao Matheus Flores, ao Chos, ao Samuel Sanhu, ao AD, ao Dias, ao Lucas da Cor, ao Santos, ao Fred Torres, ao Matheus, ao Junior Games Tutoriais, ao Grove Lake, ao Malcolm, ao Luca Nonino, ao Glaubert Ismael, ao Eduardo Gonzalez, ao Auto Jinx, ao DWLTZ, agradecer também a Tossen, ao Jean, ao Robson Cedras, ao Topzera, ao Anderson Olindo, ao Rafael Gonzaga, ao Polo, ao Zanatas, ao Eduardo, ao M. Chris, aqui e a cada um dos membros desse canal. Membros que têm acesso a conteúdos exclusivos, acesso aos mapas mentais, acesso a vídeos antecipados, acesso ao nosso servidor no Discord para maiores de 16 anos, acesso aos nossos minicursos de sobrevivência no Brasil. Nós finalizamos essa semana o minicurso de estudos, então um minicurso perfeito para quem quer estudar para concurso público, que é o que a gente citou muito nesse vídeo, para quem quer tirar melhores notas na escola ou na faculdade, e para quem quer aprender a estudar de forma geral. As informações estão aqui embaixo do que você tem acesso a cada tipo de membro. Não se divide, mas seria uma honra ter você como membro do canal. Um forte abraço, até o próximo conteúdo. Tchau, tchau. Tem uma ideia de app web que vale milhões? Com a Hostinger Horizons, ela vira realidade. É só descrever sua ideia para Hosting. Grande momento! Linha Ging aqui na área. E aí, galera, tudo beleza? Todo mundo em pânico, calou a boca do lacrador. Calou a boca, mas calou lindamente. Lindamente. Se o Marlon Wayans estivesse jogando a Copa do Mundo e ele fizesse um gol, ele ia comemorar assim. E se ele fizesse o segundo gol, ele ia comemorar assim. Eu gosto dessa comemoração, Isso aí é incrível. menos quando é contra mim. Né? Porque os críticos que não gostaram de Todo Mundo em Pânico, meu Deus, só tem piada homofóbicas. Ah, meu Deus do céu, que antiquado, não vou assistir mais. Infelizmente, né? Infelizmente não funcionou pra vocês, porque o filme já tá quase com 150 milhões de bilheteria, se já não passou, na hora que esse vídeo tá indo pro ar. E a gente vai trazer aqui uma declaração do Marlon Wayans, o que ele disse para estes críticos especialistas da internet. E vamos trazer também algumas observações de alguns críticos que não gostaram por causa das piadinhas. O interessante disso, a gente que tá na cultura pop, a gente fala bastante da visão dos críticos, né? Que uma grande parte desses críticos são ideológicos, eles vão de acordo com a ideologia deles. Só que eles não deixam isso claro no texto. Eles vão procurando outras coisas, que é a forma mais covarde de você analisar, né? Só que no caso do Todo Mundo em Pânico 6, você tem um tiro muito pela culatra que o crítico que é contra, ele está sendo a favor do filme. Ele está trabalhando a favor do filme. Porque
nos últimos 15 anos da cultura pop, a gente tá vendo um monte de crítico ali falando, e olha, esse filme é ruim, esse filme é bom e tal, e tals, né, grande Carlos, mas na comédia fica muito evidente a ideologia do crítico, porque o Todo Mundo em Pânico sempre foi isso. Sempre foi isso. Não é humor refinado, não é humor sofisticado, nada. Você tem sacadas geniais e piadas geniais. Você tem tudo isso. Mas não é um humor de cachecol. Não é. É um humor bem direto, chulo às vezes, sujo, né? Você tem micagem, você tem pastelão, você tem o besterol, você tem tudo junto. Sempre foi assim, sempre foi assim. E aí quando o crítico ele tenta justificar de alguma forma... assim, eu gosto do primeiro, mas não tem como. Logicamente, não tem como. Não tem. Porque você tem mesmas piadas, referências, personagens que tem no primeiro. Então não tem como. Então você precisa ser um pouco mais direto no que você tá se propondo a fazer na sua crítica. É a mesma coisa que gostar do Grande Dragão Branco e não gostar do Kickboxer. Não tem como. Não faz sentido. Não tem como, entendeu? Você gosta do Rock 3 e não gosta do Rock 4. Não dá. Por que será que não gostaria do Rock 4? O Rock 4 tem até uma desculpa. Então. Por que será, né? Então é esse cara. Agora, eu acho ótimo. Acho que esse filme aí tem que passar de uns 300 milhões aí de bilheteria. Já é um sucesso. Eu acho que o set já tá garantido. E como tivemos muitos problemas nas gravações desse filme aí, eu acho que o set dá pra fazer com mais calma, centrado na atualidade, sem aquela correria de gravação. Então eu acho que decretou o set e essa bilheteria eu acho que ainda vai um pouquinho mais longe. Muito bem, galera. Vamos trocar uma ideia sobre o choro. A gente já trouxe o choro de portais. Agora a gente vai trazer o choro dos críticos. Críticos, né? Porque tem muito portal que não é crítico, mas tudo bem. Mas antes vamos apresentar pra vocês a nossa grande parceira, a Editora Fundamento, que tá com mais 25 anos de história, especializada em livros para crianças, adultos e livros de altíssima qualidade. No catálogo da Editora Fundamento você tem best-sellers internacionais, coleções premiadas e obras recomendadas por famílias, educadores e leitores de todo o Brasil. E na coleção do vídeo a gente vai apresentar para você aqui, ó, esta coleção chamada Brother Band. Brother Band é uma série best-seller internacional do mesmo autor de Rangers, A Ordem dos Arqueiros. Com mais de 3 milhões de livros vendidos no mundo, a coleção traz batalhas navais, desafios, estratégia e muita aventura. A história valoriza amizade, confiança, criatividade e trabalho em equipe, mostrando que inteligência e coragem podem ser tão importantes quanto força. Gostou, galera? Quer adquirir a coleção Brother Band, assim como outras coleções que você encontra lá no site da Editora Fundamento? Ó, no primeiro link aqui na descrição, você vai direto na plataforma. Usa o nosso cupom GEEK10, você vai ter desconto. Você não paga frete, você pode parcelar em até 12 vezes. Tem milhares de coleções de vários tipos de gênero, então vai lá e garanta a sua. Vamos lá, galera. Primeiro, eu vou trazer aqui pra vocês a resposta do Marlon Wayans. Depois eu vou trazer as observações de alguns críticos especialistas que ficaram feridos, sentidos. Meu Deus do céu, não assisto mais. Mas aqui, ó. Primeiro Marlon Wayans, tá? Abre aspas. Não fazemos filmes para os críticos. Nós fazemos filmes para as pessoas que querem rir e se divertir. As Branquelas têm 15% na Rotten Tomatoes e foi um trabalho incrível. Todos esses filmes se tornaram clássicos. Então, vamos lá. O que aconteceu é que a gente tinha uma demanda reprimida de pessoas que gostariam de rir e de piadas sem medo. Porque essas mesmas pessoas, esses mesmos militantes, eles impuseram uma ditadura sobre os marginalizados. Os marginalizados, eles consideram os oprimidos. Logo, você é proibido de fazer piada com as minorias. Só que eles são espertos, né? As minorias acabam sendo uma grande maioria, porque dentro dessa grande minoria você só exclui o homem branco. Então você tem as mulheres, a mulher negra, a mulher branca, a mulher ruiva, você tem negro, você tem gay, você tem trans, você tem homossexual, você tem... A minoria vira uma grande maioria. Então, a minoria é só uma palavra bonita de você dizer pra você separar. É a grande e famosa guerra de classe. Aí, você não pode fazer piada com nenhuma dessa. Aí o que sobra? O que a gente tá vivendo nos últimos 15 anos. Piada com cristão, com homem branco, hétero, rico, bilionário. Aí esse é o grupo que você pode fazer tudo.
E eu imagino o lacrador que foi desavisado, igual um que eu reagi no meu canal, que fala, meu, o cara deve ter achado aquilo um absurdo. Como? Essas pessoas eram imunes às piadas. O que aconteceu? Deslacraram o lacre de poder fazer piada? Porque não é todo mundo a favor da igualdade? Não somos todos iguais? Por que então pode fazer piada de um e pode fazer pro outro? E isso é sério, porque a gente tá vendo o Léo Lins aqui, nosso vizinho de Brasil, sendo quase condenado à cadeia por fazer piada com as ditas minorias. Aí é o Zezão escondido lá no show do Léo Lins, que o show é pra isso, gravando escondido. Ih, olha lá, olha a piada que ele tá fazendo. Como se as pessoas que fossem no show do Léo Lins não soubessem que ia ter aquilo. E ele faz também do cristão, tudo isso, só que eles pegam aquilo que favorece a narrativa. Então, eu fico imaginando a pessoa que foi bombardeada nesses 15 anos, as minorias são sagradas, não se pode brincar. Aí ele vai, o mundo dele rui, bah, ele desaba, a muralha quebra. A pessoa fica assim, ó, caraca. Eu acho que algumas pessoas no cinema que não são tão jovens, eu posso rir? Eu não vou ser preso se eu rir? E esse é o recado dos Wayans. Isso é muito bom. E muitos lacradores ficaram com raiva porque isso tira o poder que eles tinham. É menos poder de apontar, né? É a Lumena no Big Brother, apontando o dedo lá da casa do chapéu. Aí, ó, olha o que você tá falando. Que piada Gente, é essa que você tem tá algo fazendo? lá, olha. E os Marlon, E é redondo, os galera, irmãos tão Wayans, vendo? Ó. a gente pode brincar com vocês. E eles não admitem Gente ser do o céu, objeto o que é da piada. aquilo? Então eu creio que isso aí Gente, vai ali não tem derrubar estrada, não tem muita serra, não tem coisa. nada, tá, gente? Pelo amor de E Deus, os eu não sei o que é estúdios isso vêm do aqui, sucesso ó. de bilheteria, porque A minha câmera filme não de comédia é consegue focar. barato. Olha, galera, Sim, 30 tão vendo milhões. ali as Filme de comédia é estrelinhas? barato. A gente tá falando de uma grande Gente, meu Deus, franquia. eu tô com medo. Mas você que é consegue isso? fazer um filme de comédia com 1 milhão, 2 milhões. Gente, eu acho que eu fácil. acabei de deixar Entendeu? a Igual aí resposta a do som. Obsessão. Olha isso ali É em que a cima das Obsessão árvores, você gente, olha lá. revela um cast Pera aí, novo. gente, o celular não vai focar Não tem muito, ninguém tá a peso longe. de ouro. Mas a Olha, comédia você gente. pode fazer isso. Você pode pegar uma Vocês estão galerinha que é vendo boa isso? no humor, no stand-up desconhecida, ó, Tá até no piscando YouTube. um Pô, vamos monte, fazer uma gente, isso tá em comédia? cima da 1 serra, milhão. Comédia Tá de humor vendo lá, ó? negro. Vamos lá, vamos pra cima. E aí você vai. Olha e aí ali, você que lindo. muda a chave. Gente, eu não sei o que é isso. Então vocês esse estão filme ele é vendo? Ó. extremamente importante e muitos lacradores Caramba, ficaram com gente, raiva o que porque que é isso? pode ser aquele filme que Gente, eu tô mostra com pro lacrador medo, o seguinte, caralho, o seu que é tempo isso? acabou. Meu Deus do céu. E aí Gente, o olha lacrador não jogo de aceita luzes isso. Lá, ó, tem várias luzes, Aqui você amarelo, deixa azul. hoje e entra em um mundo de... Só que, gente, olha, é no meio do nada, em cima da serra. Gente, Porque o olha, Woke vem em queda. E aí vem esse filme com sucesso, as pessoas é muito rindo bonito, no gente. cinema. Peraí, meu iPhone da não vai deles, conseguir né? ter resolução Não é pra deles, chegar é uma até lá. piada, mas eles vêm. Mas olha, com gente, rindo ele da tem uma gente. luz É circundante isso mesmo. em Como é que volta, pode? ó. A gente que Que fica controlava quem piscando ia rir vermelho, ou não, verde, agora estão rindo da laranja, gente. azul. E aí ele vê, Ó. caramba, Estão vendo as cores, ó? aquela época que a gente Gente, é tinha muito na grande, internet, olha o que a gente tamanho. marcava ali, alô Polícia Federal. Lembra no Twitter? Não sei o que Essa é isso, época gente. parece que acabou, hein? Ó, vamos trazer aqui algumas observações de críticos da gringa. Primeiro aqui, o crítico número 1, tá? Vou manter do anonimato o crítico, tá? Ele critica o uso de piadas voltadas a personagens gays e queer, afirmando que o filme recorre a estereótipos antigos, em vez de criar sátiras mais inteligentes e contemporâneas. Pô, cria você, pô. Abre o Word na sua casa, no seu escritório, e escreve você um humor inteligente. E o que é esse humor? Eu tô esperando alguém me explicar o que é humor inteligente. Eu também quero saber o que é humor inteligente. Vamos lá, aqui ó, crítico número 2. Ele destaca que piadas envolvendo o personagem Ray lembram referências a Brokeback Mountain, observando que este tipo de humor parece datado e sem a mesma eficácia de décadas atrás. Teve muita eficácia no cinema. Se Bem. você for, os críticos que viram na pré-estreia, Tá fora. como é que é o nome da pré-estreia? Não é pré-estreia, na sexta Premiere. cabine, na Premiere. Vai na sessão com o público aberto. Se eu fosse crítico, se eu fosse crítico profissional, em filme de comédia, eu não iria em cabine. Eu iria com o público, porque ali, talvez você muito fechado na sua bolha, na sua ideologia, você esquece do tamanho do mundo. Exatamente, e às vezes, né, o crítico tá lá, tem outros críticos
Ele falou, não posso rir aqui. Eu fico imaginando o Lacrola chegando na premiere do Todo Mundo em Pânico com um vinho. Isso é uma piada muito antiga, até parece que o público vai... É a mesma pesquisa do Neymar. Neymar é odiado pelo Brasil das pesquisas. E o lacrador acredita nisso, porque ele não sai muito. Sim. Ele fica ali, celular, notebook, computador. É a mesma coisa com Todo Mundo em Pânico. Ele tá ali, ó, na premiere, até parece que alguém vai rir disso. Aí você vê o cinema... Por exemplo, essa piada aí com o Brokeback Mountain, a galera gargalhando. Aí você sabe, né? Quem é o culpado? Daqui a pouco, hein? Daqui a pouquinho, se essa turma começar a gostar do jogo de novo, com raiva, não vai ser quem conta a piada, o culpado. Vai ser quem ri. Aí vai ser isso aqui, ó. Quem riu dessa piada? Essa piada aqui. Quem que riu? Ah, se você riu, né? Só que tá perdendo o controle, né? Tá perdendo porque perdeu também o USAID, né? O USAID veio aí, já tirou um grande aporte pra ideologia. Ó, crítico número 3 disse o seguinte: diversas críticas reunidas após a estreia afirmam que o longa aposta demais em piadas deliberadamente ofensivas, incluindo humor racial e sexual, pouca construção cômica ou comentários sociais mais elaborados. Eu classifico essa abordagem como nostálgica, porém desgastada. Desgastada. A palavra que ele usa, desgastada. Quando foi a última vez que você viu isso? Quando você viu isso? Sabe por que desgastou na tua cabeça? Qual que é a última frase dele, rapidinho? Pouca construção cômica ou comentários sociais mais elaborados. Comentário social mais elaborado é lacração. E você tem uma personagem que é direto isso. Ela faz essa personagem é uma piada de você. A personagem, que é filha da Brenda, não é? Sim. Ela é esse crítico. O cara, ele é tão orgulhoso que ele não se enxerga no personagem. Ela é exatamente esse personagem da crítica construtiva social. Que vê crítica social em tudo. Isso é um negócio que não é possível que vocês são tão inteligentes, vocês entenderam que vocês são a piada. Agora, eu não vi nenhum crítico falando, não gostei do filme porque a piada sou eu. Ia ficar feio, né? Ficar bem egocêntrica, bem narcisista, mas é o que vocês são, né? Galera, coloquem nos comentários aí se você já foi assistir Todo Mundo em Pânico, eu super recomendo, tá? Obrigado a todos que chegaram até aqui, deem um triplo C, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Esta é sua configuração. E este é o seu navegador. E agora que você parou para pensar sobre isso, você tem que admitir, é um pouco chato. Então se liberte com o novo Opera GX, o navegador que coloca você no controle, com um design totalmente novo, que libera ainda mais pixels para personalização, um inventário de recursos para melhorar seu jogo em todos os níveis, como o GX Control, para ajudar a controlar seus recursos e evitar FPS drops, com limitadores integrados para RAM, CPU e rede, uma barra lateral para acesso direto às suas missões secundárias favoritas, streams e postagens de merda. E ferramentas de privacidade integradas, como bloqueadores de anúncios e rastreadores. E VPN gratuita sem registro. Assim, ninguém pode ficar de olho em você. Não importa quais abas você tenha aberto. Então, quando você terminar de verificar o que quer que seja, você pode entrar no GX Corner para receber as últimas notícias, ofertas e jogos gratuitos. Mas o que realmente torna nosso jogo diferente são os mods, dando a você o poder de mudar tudo, desde papéis de parede animados a temas, sons, Try using your hip check or sweat vouchers on them melons next time.
virtual. Que é isso? Criada base 44, aplicação de orçamento. Gente, a Nina... Tudo afinei? Let's go! Oh! Oh yeah. Oh. 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 Oh yeah. Ho ho! Oh. Oh. Ha ha! Something's jamming the hydraulics, Captain. Let's get it up. Sempre quis entrar no Minecraft, mas não sabe por onde começar? Então fica tranquilo, porque o Minecraft Ultimate